E aí pessoal, beleza? Eu vim trazer para vocês hoje aqui uma aula sobre TypeScript, né? A gente vai criar uma APIzinha com Node e TypeScript. Nessa aula aqui vai ser apenas uma introdução, tá? A gente vai só setar o projeto e criar a pasta do zero e etc. Deixa eu pegar o meu terminal aqui. Eu tô aqui na home, né, do meu sistema. Eu vou criar uma pasta aqui, make dir, vai se chamar aula YouTube, beleza? Eu vou acessar essa pasta que eu acabei de criar, né, cd aula YouTube, beleza? Aí pra gente iniciar um projeto Node, a gente pode usar npm, yarn ou pnpm, né? Aqui eu vou usar o yarn, então eu vou dar um yarn init -y, que ele vai aceitar e trazer tudo default para mim, todas as configurações do projeto padrão. Vou dar um enter, ele vai criar um arquivo chamado package.json. Se eu dar um ls, eu vou ver que tem um arquivo chamado package.json que o Yarn acabou de criar pra gente, né? Se eu der um cat, eu consigo ver o que está dentro desse arquivo e é só o que vem padrão mesmo, beleza? A gente iniciou a nossa aplicação Node aqui, né, usando o yarn init. Então agora a gente consegue instalar algumas dependências, né? Então, como a gente vai usar TypeScript, então a gente tem que instalar o TypeScript. Então eu vou dar um yarn add -d, né, d maiúsculo, que é uma dependência de desenvolvimento, e eu vou digitar aqui TypeScript, beleza? TypeScript, eu vou dar um enter, ele vai instalar para mim. Eu vou precisar instalar também o TS Node Dev, que é para poder rodar a nossa aplicação, né? O TS Node Dev, ele vai transpilar, né? Vai transformar o código TypeScript em JavaScript para o Node poder rodar, porque o Node ele não reconhece TypeScript, tá? Então vou dar um yarn add -d também, né? Porque é uma dependência de desenvolvimento. TS Node Dev. Beleza, instalou aí pra gente. Então agora a gente vai precisar instalar o Express, né, que é o cara que vai prover o servidor pra gente. A gente vai conseguir definir as rotas e tal. A gente vai usar esse framework, né, muito poderoso do JavaScript. Então eu vou dar um yarn add express, dessa vez não uma dependência de desenvolvimento, né. E como dependência de desenvolvimento, a gente vai ter que instalar os tipos do Express, né? Então yarn add -d, yarn, faltou n aqui, -d types, né, @types bar, né, express, que aí a gente vai ter todos os tipos, né, do express, beleza? A gente vai precisar de mais coisas, mas no decorrer que a gente for codando aí, a gente vai instalando. Eu vou abrir o code aqui, né, code ponto, que ele vai abrir o VS Code nessa pasta para mim. Aí aqui a gente tem a pasta Node Modules, onde todas as dependências do projeto estão instaladas, né? A gente tem o package.json e aqui já tem as dependências que a gente instalou, né? Express, TypeScript, TS Node Dev e types do Express. Beleza. Agora aqui a gente vai criar um script, né? Que vai ser o script que vai rodar o nosso projeto, né? Então eu criei aqui o scripts e o Copilot já está completando aqui pra gente, ó. Eu vou precisar, esse aqui já serve para mim. Eu vou chamar o TS Node Dev, que eu instalei aqui, né? Eu vou passar esse parâmetro respawn, que significa que ele vai reiniciar toda vez que o código for alterado, né? E o transpile only quer dizer que ele não vai compilar, ele só vai transpilar o código de TypeScript para JavaScript. E aqui ele já setou uma possível, né, pasta de um possível arquivo. Esse RC é server.ts. Então agora a gente vai criar, né, essa pasta src e vamos criar esse arquivo aqui, server.ts. Então eu venho aqui no meu arquivo server.ts e eu consigo codar alguma coisa aqui e subir o server só para testar. Então eu vou mandar o hello world aqui. Antes disso a gente tem que iniciar o TypeScript do nosso projeto, né? Então eu vou dar um npx tsc --init, que ele vai iniciar as configurações de TypeScript do nosso projeto. Ele criou esse arquivo aqui chamado tsconfig.json. Nele a gente encontra vários tipos de configurações, né, para o TypeScript. Quando você se tornar um usuário avançado aí,
você provavelmente vai usar várias dessas configurações aqui. Aqui a gente só vai mudar a versão, né, do environment. A gente vai colocar para 2019, para a gente usar uma versão um pouquinho mais recente, né? Beleza. Agora aqui a gente já consegue executar o nosso script. Esse script aqui provavelmente ele vai rodar em Node, porque não tem nada demais nele, né? Só tem um Hello World. Se eu, por exemplo, colocar uma interface aqui, interface não existe no JavaScript, né? Então o user vai ter um name que vai ser uma string e uma age que vai ser um number. E se eu rodar isso aqui, já não vai funcionar, porque ele não reconhece, né? Só que se eu der um yarn dev, ele vai dar o hello world e ele vai reconhecer a interface, porque ele tá transformando o código TypeScript em JavaScript para o Node rodar. Fechou? Então já está funcionando aqui o TypeScript, já está funcionando o nosso script para rodar o server, né? Então agora a gente vai testar o Express. Então vamos aproveitar que a gente está aqui nesse arquivo server, a gente vai importar o Express, né? Import Express from Express. Vamos importar ele assim mesmo e a gente vai iniciar ele aqui dentro de uma const chamada app. Eu vou iniciar ele aqui, certo? Então o que isso significa? Eu estou passando para dentro do app a instância do Express, né, iniciada. Quer dizer que o Express ele startou. Então se eu apertar aqui, né, se eu digitar app e dar um ponto, Ctrl barra, o VS Code ele traz para a gente tudo que o Express, né, provê, né? Então ele tem vários métodos aí. Agora a gente vai usar o listen, né, que é o escutar, ou seja, ele vai ficar escutando nessa porta todas as requisições, né? Então eu vou abrir aqui o parênteses, vou passar a porta 3333 e depois a gente pode passar uma função de callback. Eu sempre coloco um console log para avisar que o server está rodando, beleza? Agora a gente, se rodar aqui um yarn dev, já vai parecer que o server está rodando. Se tivesse alguma rota definida aqui, a gente já conseguiria mandar, né, um get, um post na rota. Beleza? Vamos parar ele aqui. Agora, para poder persistir os dados da nossa aplicação, a gente vai ter que instalar o Prisma, né? Então vamos lá. A gente vai aqui no terminal, yarn add Prisma e o Prisma Client. Esperar ele instalar aí. Beleza. Agora a gente já consegue setar o Prisma no nosso projeto da mesma forma que a gente fez com o yarn init, da mesma forma com tsc init, né? Então eu venho aqui, dou um yarn Prisma init. O que ele vai fazer? Ele vai criar alguns arquivos na nossa aplicação. O que ele criou? Ele criou esse arquivo .env, que é uma variável de ambiente, né? É o arquivo onde você armazena as variáveis de ambiente da sua aplicação. Variáveis de ambiente que são essas: link do banco de dados, alguma senha, algum hash para alguma criptografia e etc, né? São dados sensíveis. E ele criou uma pastinha chamada Prisma, que tem um arquivo chamado schema. Basicamente, o esquema do Prisma vai ser aonde você vai modelar o seu banco, né? Você consegue declarar os models, né? Que o Prisma trata model como uma tabela, né? Cada model é uma tabela e cada linha dentro do model vai ser um campo, né? No caso ali, uma coluna na tabela. Então eu vou criar um model chamado user, só para mostrar para vocês. E o meu user vai ter um ID que vai ser int, que vai ser @id, quer dizer que ele é único. E ele vai ser default auto-increment, né? Auto-increment, beleza? Eu vou passar aqui name. Eu não quero sua ajuda agora, copiloto. E-mail string. O e-mail tem que ser único porque o cara vai logar
com e-mail. Eu vou tirar isso aqui, password. Então isso significa o quê? Que eu vou ter uma tabela chamada user e nessa tabela terão os campos, né? ID, né, que vai ser um ID auto-incremental, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, automaticamente, a gente não vai precisar passar isso, né, pelo Prisma. E vai ter um name, né, que vai ser uma string, vai ter um e-mail, que vai ser uma string, vai ser único. Ou seja, o Prisma na hora de gravar, ele vai verificar se esse e-mail existe, né, e aí ele retorna um erro, se caso existir. E um password que vai ser uma string. Eu tenho um model pronto aqui, eu vou colar aqui para ficar mais fácil, mas depois lá no link do repositório que eu vou deixar para vocês aí, vai ter o model também, só copiar e colar. Tá, o que esse model faz? É a mesma coisa, né, que eu acabei de explicar. A única coisa aqui, ao invés do auto increment, vai ser o UUID. Então, o UUID é um tipo de ID único, né? Ele é muito usado porque ele nunca se repete, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, o UUID Generator. Ele é esse cara aqui, ó, certo? Então o Prisma vai gerar isso aqui como ID. É isso que essa link está fazendo. Mesmo esquema aqui, e-mail, name, password, né? Que serão strings. Aqui no e-mail eu vou colocar unique, porque eu quero que o e-mail seja único. Por quê? Porque o meu usuário ele vai logar com o e-mail senha na aplicação, né? Então a gente quer que o e-mail seja único. Beleza, e ele tem aqui esse campo created at, que vai ser preenchido quando ele for criado, né? E vai ser, o default dele vai ser now, ou seja, é agora, né? O Prisma dá um new date e pega a data e hora aí de agora e salva. E o update jet vai preencher também com o momento que ele foi atualizado ali. E aqui no category a gente tem uma relação, né? Então aqui eu tô falando que uma categoria pode conter vários produtos, né, dentro de uma categoria. E aí no produto, né, um produto, como um produto só pode ter uma categoria, então aqui eu tô tendo uma relação de um para muitos, né? A relação de um aqui, né, category, relation, fields, category, ID, que é isso aqui. E a referência é o ID, né, aqui. Beleza? Então um produto pode ter somente uma categoria e uma categoria pode ter vários produtos. Isso é uma relação de um para muitos. E aqui no item, mesma coisa, no order, mesma coisa. É uma relação de um para muitos, né? Um item, uma order, vários itens. E um item, uma order. E um item, um product também. Fechou? Beleza. Só que agora a gente tem aqui, né, tudo setado bonitinho para poder funcionar. Mas a gente ainda não tem um banco rodando, né? Então eu sugiro que vocês instalem o Docker aí. Quem não sabe, quem tem medo ou quem tem receio, eu recomendo que já pegue um pouco para dar uma olhada, para aprender a usar, para mexer, porque não existe assim um cenário onde você não use Docker, né? Tanto para aprender quanto em empresas, assim, é muito difícil a empresa hoje em dia que não usa, né? Então é uma tecnologia que meio que é pré-requisito, né, no mercado. Então beleza, depois que você instalar o Docker aí, entrar no site, olhar a documentação e instalar, vou dar um Docker PS aqui só para ver o que eu tenho rodando. No caso aqui, como eu já tinha gravado essa aula antes, eu vou ter o container dela aqui, se não me engano. Se eu tiver, eu vou deletar e vou criar outro aqui. Enquanto carrega aqui a minha balinha do Docker, a gente vai criar um arquivo chamado Docker Compose. Docker-compose.yml. E o que esse arquivo aqui vai fazer? Eu vou colar aqui o código, né, para poupar tempo, mas basicamente esse arquivo ele vai montar uma infraestrutura dentro de um container dentro da minha máquina, né? E nessa estrutura vai conter um banco de dados, né, que vai ser chamado PGSQL. Esse image aqui é o nome da imagem lá do Docker, lá do Docker Hub. Então eu tô passando aqui que eu quero Postgres, a imagem do tipo Alpine, que é uma imagem mais leve, né? Aqui no ports eu passo a porta que eu quero que ele rode, né? Container name, o nome do container. Restart always, eu quero que ele reinicie sempre, né? E volumes é onde ele vai ser salvo, né? Onde vai ficar salvo o meu banco de dados, certo? E aqui no environment
são as opções de environment que essa imagem permite, né? Então, essa imagem permite eu passar o user e o password, certo? Aqui, ó, já subiu meu banco. Só com isso aqui. Então, isso aqui é fantástico, pô. Você não precisa instalar o banco na sua máquina, você só sobe um container rapidão. Beleza? E aqui eu tô criando também o AdMiner, que eu uso a imagem AdMiner. Ele sempre vai reiniciar, ele vai rodar na porta 8080 e não preciso passar nenhum parâmetro adicional. Então, o que esse AdMiner vai fazer? Ele vai subir o serviço na porta 8080 que eu vou acessar pelo navegador e eu vou conseguir conectar no meu banco para poder mexer no meu banco, né? Beleza, e aqui eu só mapeio o data, né, que tá aqui, que é o volume que eu passei. Então eu vou ver aqui se a baleia já carregou. Bom, eu não tenho, né? Agora eu vou então subir, né? Vou rodar esse arquivo Docker Compose. O que eu tenho que fazer? Tenho que rodar um Docker Compose up. Ele vai ler aquele arquivo e ele vai subir, beleza? Como eu já tinha as imagens, ele já subiu. Então se eu vier aqui no meu navegador agora, colocar aqui localhost 8080, ele já abre o AdMiner para mim, beleza? Beleza, aí aqui vai ser Postgres, né? Servidor vai ser o nome do cara aqui, PGSQL. Deixa eu ver. Usuário, PG User. Base de dados eu deixo em branco, porque eu não passei. Se eu passasse aqui, né? Uma variável dessa imagem, eu poderia passar o Postgres underline DB e o nome do banco que ele ia criar para mim. Então, se deu tudo certo, eu clicar em entrar aqui e tem que logar. Aí, logou. Beleza? Aí aqui eu tenho essas bases de dados aqui. Então eu vou criar uma base de dados chamada pizzaria salvar. Aqui, ó, não existem tabelas, quer dizer que, né, minha base de dados está vazia. Então beleza, a gente já tem tudo rodando aqui, só que agora a gente tem que vir aqui no nosso environment, né? Nossa variável de ambiente, e a gente tem que passar aqui, ó, você tá vendo que tá John Doe, random password e mydb aqui. Então a gente tem que passar o usuário aqui, ó, pg user. Opa, que vai ser, cadê? Aqui. Que vai ser no lugar do John Doe aqui. A minha senha que vai ser no lugar de random password. E depois da barra sempre a porta é a mesma, né? Depois da barra é o nome do banco, né? Então vou passar aqui pizzaria. Fechou? Então meu database URL já tá tudo certinho para conectar no meu banco. E agora? Eu tenho que gravar esse esquema do Prisma no meu banco de dados, né? E como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu bom e velho terminal. E aí o Prisma tá falando aqui, ó, que você tem que colocar a URL do seu banco no arquivo env e tal. Você tem que setar o provider e a fonte de dados no esquema, né? Coisa que a gente já fez. Aqui você dá um dbpool se você já tem um esquema no seu banco e você quer trazer para o seu esquema do Prisma. E se você só quer passar do esquema do Prisma para o seu banco e gerar o Prisma Client, que é o cara que vai ser tipo o garçom do Prisma pra gente ali, você só dá um Prisma Generate. Então eu vou dar um Migrate direto, que se você der um yarn Prisma Migrate Dev, ele vai fazer o que? Ele vai criar um arquivo chamado Migration, e nesse arquivo Migration ele vai converter tudo que a gente tem aqui codado dessa forma aqui, que é a sintaxe do Prisma mesmo. Ele vai converter isso aqui em SQL e vai jogar no banco pra gente. Isso é muito bom, se você precisar alterar alguma coisa na query e tal, você pode fazer direto por ali. E é bom também para reverter as coisas, né? Caso você, sei lá, faça uma alteração no banco que não era para ter feito, você consegue reverter o esquema do seu banco. Isso é muito legal. Então, vamos dar um migrate dev. Aí ele vai pedir o nome da migration e eu vou colocar initial. Fechou. E ele já gerou o Prisma Client. Então,
agora, né? Ele tá falando que deu tudo certo. Se eu vier aqui no meu banco, né, pizzaria, ele tem que estar com as tabelas criadas, né? Então eu vou dar um refresh aqui e olha a mágica acontecendo. Do jeito que eu criei aqui, né? Aqui no user, ID, name, password, tal. Do jeito que eu criei tá aqui, ó. ID, name, password created e updated, certo? Isso poupa a gente de ficar escrevendo query, né? SQL para, né, criar o esquema do banco. Isso é muito bom. Então agora a gente já consegue persistir dados na nossa aplicação, né? A gente vai ficar por aqui. Aí na próxima aula eu vou subir o Express e a gente vai começar a codar de fato as rotas da nossa aplicação, beleza? Então até a segunda aula aí, pessoal.